é do capítulo 12 de Sapiens, do livro Sapiens, né? E nós vamos, no mesmo estilo da aula interativa, vocês vão perguntando, eu vou respondendo, tá? Essa aula não vai ser muito light, no sentido de que cada vez que a gente fala de religião, a gente sempre tem algum quiprocó na cabeça, né? Mas eu assumo o risco para falar para vocês hoje, né, do capítulo 12, que é a lei da religião, tá? Todo mundo deve estar assistindo aí, eu espero que todo mundo esteja vendo aí, né, o compartilhamento, né? E beleza, legal. E, bom, já que a gente está vendo o compartilhamento, vamos, deixa eu ver se eu mudo aqui. E já que todo mundo está vendo aí, vamos se divertir aí nessa live de hoje. Bom, o capítulo 12, então, é sobre a lei da religião, e a gente já vai começar a chutar o pé na porta, né? O Harari diz o seguinte: a religião pode ser definida como um sistema de normas, valores que se baseia na crença em uma ordem sobre-humana. Ora, o que a gente está querendo dizer aí, pessoal? Religião, e eu não vou defender nenhuma religião, e muito menos defender no sentido de proteger, e muito menos ainda de defender no sentido de falar bem ou mal, né? O que eu quero dizer para vocês é que as religiões são vistas desde largo tempo, tá? Como, além de um sistema de crenças, mais do que um sistema de crenças, eu diria um sistema de submissão, tá? Então, embora eu respeite cada um de vocês com as crenças que vocês possam vir a ter, eu realmente respeito toda religião que preserva a vida, toda religião que deseja o bem ao próximo, toda religião que deseja o bem-estar dos outros, toda religião que ajuda os outros, toda religião que não discrimina, toda religião que aceita a diferença, toda religião que compartilha o amor em todas as suas formas, todos os seus adjetivos, nós somos a favor dessa religião. Mas, por outro lado, nós temos que entender também que a religião é, de fato, um mecanismo político, né? E por isso, essa crença, esse sistema de normas e valores, ele tem que ser estudado por nós, historiadores, como um objeto, tá? Então, se vocês quiserem me xingar no chat, me falar mal, me qualquer coisa, beleza, eu aceito qualquer crítica, qualquer impropério, mas eu devo dizer que isso aqui é uma aula de história, e como aula de história, nós, como historiadores em informação, vocês em informação inicial, eu em informação mais velho, a gente tem que entender que o nosso objeto enquanto historiadores é fazer uma análise histórica de qualquer objeto, e a religião como objeto aqui nessa aula vai passar por um crivo, por uma análise, por uma interpretação histórica, tá bem? E como eu disse para vocês, eu não quero destruir, nem bater, nem xingar, nem defender nenhuma religião. No slide que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo ali uma figura clássica, né? Que é a figura da pretensa evolução da humanidade, que nunca foi linear, nós já estudamos isso, nunca foi maniqueísta no ponto de vista de uma espécie suceder a outra, mas aqui tá as principais espécies do gênero Homo, né, com o Neandertal, os Sapiens, e aí vem ali os símbolos das principais religiões mundiais, né? E por que isso é importante, né? E por que no passo subsequente a todas essas religiões mundiais, né? Oi, Luísa, tudo bom contigo? Grande beijo, beijo no coração. Todas essas religiões mundiais, né, que vocês estão vendo os símbolos dessas religiões ali, a gente vai ter que discutir e vai ter que refletir sobre isso, tá bem? Então vamos lá, e para quem leu o capítulo 12 do Harari, essa discussão vai ser mais ou menos clara. Para quem não leu, pode ler depois, tudo bem, é um livro que vale a pena ter na cabeceira de vocês, recomendo muitíssimo. Entender que a religião é o terceiro maior unificador da humanidade, certo? Entender que todos os elementos que
unificam a humanidade sobre um caráter de humanidade, né, da espécie humana, desculpa, não, a religião, não a igreja, a religião, a igreja é a instituição, a religião é o pensar, né? Todos vocês já se perguntaram, em algum momento da vida, se fosse um andamento normal do semestre, eu diria, todos vocês que já saíram do Bar do Pingo às 5 da manhã, todos vocês que já saíram, né, da catacumba do DCE, né, já pararam e se perguntaram aquilo que a gente viu na primeira aula. Quem eu sou, da onde eu venho, para onde é que eu vou, né? E ao se perguntar essas questões, né, a gente cai na religião, né? Mas não quer dizer que quando a gente cai nessa pergunta, a gente tem que ter respostas. Mas essas perguntas são motivadoras de várias outras questões, né? Por que a gente fala que a religião é o terceiro maior unificador da humanidade? Justamente porque ela está baseada num critério de universalidade, ou seja, a maior parte dos povos do mundo tem alguma religião, certo? Vocês podem pensar, não, mas André, mas e os Inuit têm religião? Ah, mas os Acheguaiaqui têm religião. Ah, mas os Urueuabal têm religião, né? Eles podem não ter instituição, mas eles têm religião. Então, a religião, enquanto aparato, né, de crenças, né, ela é um fator unificador da humanidade, né? Depois nós vamos ver, depois nós vamos ver que muitas dessas religiões têm um caráter missionário, ou seja, além de eu ter a minha religião, eu quero espalhar ela, eu quero que outras pessoas tenham a minha religião. Isso é outra coisa, tá? Mas, do ponto de vista dos povos que habitam o planeta Terra hoje, a maior parte dos povos, se não todos, tem algum tipo de religião. Ah, André, mas a religião dos povos dos Chetá, que se extinguiram em 1960, era o animismo. Mas é uma religião. Ah, André, mas os grupos Cinta Larga, né, tem religião. Então, nós temos que entender que esse efeito dessas crenças no sobrenatural é uma coisa universal, do ponto de vista que a gente sempre fala que é universal, mas é do planeta, né? A gente fala universal, mas é do planeta. Mas então, tá. E essas religiões têm um caráter missionário, muitas vezes, né? Ou seja, não basta eu crer, eu tenho que tentar empunhar alguém com essa mesma crença. Não basta eu acreditar em algo, eu tenho que empunhar, eu tenho que dar um jeito de converter o outro para a minha religião. E, claro, no começo, né, uma das grandes questões que envolviam as religiões é unir esse vasto território, que era o território conhecido em várias partes do mundo, primeiro milênio antes de Cristo, em torno de alguma coisa que os unificasse, em torno de alguma coisa que os juntasse. Essa discussão é legal agora, porque a gente está falando de Incas em História da América, e é bom que a gente fale aqui. Quando a gente fala em caráter missionário de religião, né, eu tenho que pensar nas religiões, no aparato que era acreditar em algo sobrenatural, algo não natural, algo fora de mim, né? E isso é legal por quê? Porque quando a gente está falando aí de um dos livros sagrados da humanidade, né? Um dos livros sagrados da humanidade, que é o Antigo Testamento, eu estou preocupado em quê? Estou preocupado em unir tribos isoladas, dispersas, né? Que falam idiomas comuns ou idiomas que são inteligíveis entre si e que querem se reunir, se juntar e tal. E para isso a religião vai dar uma força, né? A gente vai ver isso em outros exemplos depois, né? Bom, como eu falei para vocês antes, a gente tem o animismo, né? Estão vendo aí o animismo? Estão vendo aí o slide do animismo? Beleza, obrigado, Camila. Todas as forças identificáveis da natureza possuem alma. O que significa isso?
significa que se eu vejo uma força identificável na natureza, sol, estou vendo sol aqui da minha janela, estou vendo sol. Posso mostrar o sol aqui da minha janela para vocês. Isso é uma força identificável, então existe uma divindade, uma entidade, se vocês preferirem. Eu gosto muito da palavra entidade quando a gente fala dessas coisas assim de, vamos chamar grosso modo, espírito, ou o grego daemon, demon em grego é entidade, é um espírito, não é demônio. Demon nunca foi demônio. Os caras traduziam mal o grego, diziam que demon é demônio. Demon é uma entidade, é um espírito, algo que eu não sei materializar, mas eu imagino como é que seja. Ora, todas essas forças, então, vão ter uma alma, né? O espírito dos caminhos, o espírito dos rios, o espírito das cachoeiras, o espírito das pedras, o espírito das árvores, das plantas, dos animais, dos seres vivos. Isso compõe o animismo, né? E claro, quando a gente fala que o animismo está profundamente ligado aos grupos caçadores-coletores, o que a gente está dizendo? Que esses caras que estão vivendo no meio do mato, eles percebem tudo estando vivo, e tudo estando vivo, então tem alguma representação, e tudo estando vivo, tendo alguma representação, tem alma. Se eu estou vendo o vento soprar forte, fraco, ameno, tranquilo, beleza, isso é um espírito, isso é uma entidade, isso é um demon, né? Não é demônio no sentido de mal, é um espírito, uma entidade qualquer, né? E quando eu falo da água, do vento, da chuva e tal, nós vamos perceber que esses caçadores-coletores têm uma relação muito imbricada com a natureza, né? Porque a natureza para eles é tudo, absolutamente tudo, né? E eu não posso desprezar isso aí. Com o efeito da revolução agrícola, que a gente já falou aqui várias vezes, vai ocorrer também uma revolução religiosa. E aí nem tudo vai ter espírito, nem tudo vai ter entidade. Eu vou ter algumas, eu vou celebrar algumas entidades, vou celebrar alguns dos demons, vou celebrar alguns de tudo, para dizer, olha, eu tenho que ter a deusa da agricultura, porque é deusa porque ela é mãe porque ela é fértil porque ela dá, ela provê. E sendo uma mãe que provê que dá, então eu tenho que fazer meus cultos à deusa da fertilidade da agricultura da terra. Casualmente, na Grécia Antiga, essa deusa, que é a deusa da agricultura, é a Ceres, que também é a deusa da cerveja. Né? Porque a agricultura, a cerveja, vocês viram o videozinho que eu mandei para vocês lá, né? Como a cerveja salvou o mundo. Parece piada, não é, né? E com isso também muda a teoria da origem dos deuses, né? Com isso também muda esse panteão infinito para vários deuses, mas que eu vou nominá-los, que agora eu vou fazer culto a estes deuses, ao invés de eu reconhecer na natureza tudo é divino, eu já falei isso para vocês antes. Se eu realmente quero estabelecer uma religião que considere algo não fora, não quero estabelecer uma religião que estabelece algo fora, mas estabelece algo palpável, então, porra, o nascer do sol é divino, um sol brilhando como está agora, um céu azul ou de inverno lindo, maravilhoso, isso é divino. Se eu tiver olhos para ver divino nisso. Mas se não, é só mais um dia legal, bonito, no meio do inverno. Quando a gente percebe essa experiência, quando nós entendemos essa experiência dentro de um panteão religioso, nós vamos cair, então, no politeísmo, né? Então, agora eu vou contatar essas entidades, esses seres, esses demon, né? Esses espíritos, como vocês quiserem, né? Cujo poder e autoridade abarca esse reino, que é o reino material, né? Ou uma região comercial inteira. Por isso que os povos navegadores, né? Desde lá de Tiro, a Fenícia, né? Biblos, né? Todos esses povos navegadores ali do território
hoje é a Palestina, que era a Fenícia, então eu vou ter deuses do mar. Por isso que Netuno faz tanto sentido, né? Netuno lá, para quem viu lá Percy Jackson, Ladrão de Raios, para imaginar Netuno como um deus do mar é muito razoável. Se eu estou mergulhado numa casquinha de nós entrando no mar, eu tenho que pedir a proteção desse cara, porque, pelo amor de Deus, que as ondas, que as vagas, que os demônios que existem, os espíritos, dentro do mar, que não me assolem. Então faz muito sentido eu ter um deus Netuno e pedir toda a proteção para ele segurar a onda e não deixar meu barco virar. Se eu sou um cara que eu vivo no meio do deserto, não faz o menor sentido eu ter um deus Netuno. Não faz sentido. Entendeu? Então eu tenho que perceber que esse politeísmo está enraizado dentro dessa razão da natureza que me envolve, e sendo uma natureza que me envolve, como é que eu me relaciono com ela? Né? E o legal é que quando eu corporifico Netuno com um cara com um tridente, né, um tridente de comer peixe, né, na mão, o que eu estou fazendo? Eu estou não só exaltando esse Deus, como também, principalmente, o caráter humano dele. Estou presentificando o caráter humano desse Deus Netuno. Eu posso falar qualquer Deus, tá, pessoal? Posso falar em Marte romano, que é o Deus da guerra. Eu posso falar em Mercúrio, né? Com aquele cara que é o mensageiro e tal. Tanto faz. Eu estou dizendo que eu estou dando corporificação, materializando, corporificando adjetivos, qualidades humanas nesses caras que vão constituir o meu panteão. Se vocês tiverem pergunta, pelo amor de Deus, perguntem, tá? Porque esse tema vai ser bruxo e a gente tem que interagir, tá? E eu estou falando isso por quê para vocês? Que quando eu provoco vocês toda hora e digo assim, olha, pessoal, não estou com minha carteira aqui, eu tenho um santinho de São Jorge, eu tenho um santinho de, sei lá, São Jorge, São Miguel Arcanjo, eu tenho um santinho aqui de, como é que é o nome daquele? Santo Expedito, né, da Causas Perdidas, né? Isso é politeísmo. Isso é uma forma de ser politeísta. Tá? Ai, não, André, mas a nossa Sagrada Igreja, beleza, velho, mas no momento que tu presta algum tipo de culto, algum tipo de reverência, alguma dessas entidades, tu está falando de politeísmo, tá? Cara, depois nós vamos ver, Fábio, que todas as religiões são sincréticas. Todas as religiões são sincréticas. Mesmo o judaísmo tem características lá da Mesopotâmia, o judaísmo tem características do cativeiro egípcio, tá? Então, não existe uma religião pura, tá? Todas as religiões são sincréticas, tá? E Fábio pergunta, existem sociedades que mesclam animismo e politeísmo? Exemplo, eu acredito que a árvore é Deus, o rio é outro, mas também acredito que é um outro Deus fora da natureza física. Velho, quando a gente fala em crenças, a vantagem da crença é isso, né, cara? A pessoa acredita no que ela quiser, tem gente que acredita no presidente. Não congelou a imagem, tá? Então, se as pessoas acreditam, né? O que a gente pode dizer é que, bom, as crenças são crenças porque as pessoas acreditam, né? Então, se tu considerar um pôr do sol bonito e ver algo divino naquele pôr do sol, eu vou te dizer que tu é um animista. Tu entende? Tu entende, Fábio? Quer dizer, ontem à tardinha, eu estava na janela da minha cozinha e eu vi a lua por trás de uma árvore. Tirei a foto e mandei para a patroa, porque para mim aquilo ali é uma coisa bonita. Ah, não, mas qualquer astrônomo bagaceiro vai te explicar que a lua brilha ali, no sol se põe, a lua só reflete a luz solar. Ok, beleza, tu tem a explicação científica, mas eu achei poético. E se eu achei poético, eu acho que aquilo ali tem alguma coisa de bonita naquilo ali. Não precisa ser divino, porque o divino também vai caracterizar por algo superior, né?
Quando a gente estabelece uma relação do divino, tu quer te colocar numa situação abaixo e existe algo superior. Eu posso achar simplesmente poético e que aquilo ali merece alguma reverência. Reverência, desculpa, no sentido de dizer que algo merece a minha atenção, de que é algo que a natureza está me dando um espetáculo da sua demonstração da sua beleza, por exemplo. Ok? Mas o politeísmo, como eu já falei para vocês, ele está alicerçado numa sociedade poucas vezes estatal, algumas vezes pré-estatal, ou, enfim, com o surgimento do Estado, está relacionado com o surgimento do Estado, mas quando vocês veem politeísmo em Roma, que é o Estado romano, quando vocês veem politeísmo na Grécia, que é o Estado grego, quando vocês veem politeísmo no Egito, no Antigo Egito, que é o Estado egípcio, que é o que faz a unificação do Baixo Egito, Alto Egito, e faz toda a unificação do Egito em torno da religião e da cultura do Estado egípcio, nós estamos vendo as manifestações desse politeísmo. Bom, e aí agora vocês podem começar a me xingar, mas vocês podem procurar a citação lá no livro. O livro está aqui, se vocês quiserem eu abro e leio, né? 2000 anos de lavagem cerebral monoteísta fizeram com que a maioria dos ocidentais veja o politeísmo como uma idolatria ignorante e infantil. Né? E eu pego um quadrinho, eu não tenho aqui agora o quadrinho, eu devia ter separado o quadrinho para a aula de hoje. Eu vi um quadrinho hoje que é uma mulher perguntando para o psicanalista dela: como você consegue ser ateu? Aí o psicanalista pergunta assim: você acredita em Vishnu? Ela responde: não. Pois é, então é assim. É assim. Você acredita ou você não acredita, né, nesses parâmetros, nesses cânones, nesses processos de orientação de crença religiosa, que por sua vez lhe dá um comportamento moral, que a gente chama de religião. Né? E por que ele está dizendo isso? Por que o Harari está colocando isso? Ele, um israelense, ele, nascido no Estado de Israel, morador do Estado de Israel, que é um local onde é um dos fundamentos das religiões monoteístas. Porque ele sabe que essa religião, né, para se consolidar, tinha que derrubar a religião anterior. E a religião anterior era o politeísmo. Né? Se eu pergunto para você se alguém de vocês acredita em Zeus, vocês vão me dizer que não, porque vocês não são gregos. Se vocês fossem gregos no século V a.C., vocês acreditariam em Zeus, e Zeus se transformando em touro branco, em cisne, né? Até se fantasiando de um rei, que era o rei chamado Anfitrião, para transar com a esposa do anfitrião, né? E aí esse cara aí, bom, vocês acreditariam nessa história de Zeus se metamorfoseando igual a mística. Isso são crenças. Isso porque vocês acreditam nisso. Certo? Se vocês acreditam, beleza, ok. Respeito a crença de vocês, mas isso é uma crença. Tá? E faz tanto sentido ser monoteísta, quanto faz tanto sentido ser politeísta. Do ponto de vista do sentido, o que faz sentido? Né? Faz sentido acreditar em um Deus único, criador, né? Antigo Testamento, vingativo, sacana, que testa vocês, que massacra pessoas, né? Lá. Aí depois o Deus Novo Testamento, justo, bom, onipresente, onipotente, onipresente, onisciente, né? Isso são crenças, tá? Por isso que o Harari vai colocar essa questão, né? E a ideia fundamental do politeísmo, segundo o autor que o distingue do monoteísmo, é que o poder supremo que governa o mundo, e aí está o buraco da bala. Aqui está o grande buraco da bala. Quando eu falo em politeísmo,
o poder que governa o mundo é destituído de interesses e inclinações. Então, quando eu pego um mundo politeísta, que eu acredito num Deus da guerra, eu vou acender velas, incensos, sacrificar um carneiro para o Deus da guerra, aquilo ali vai me dar um objetivo prático, assentado, colocado, que é vencer uma guerra. Se eu fizer uma dádiva, uma oferenda para a deusa da saúde, eu vou ter saúde. Se eu tiver uma doença, eu faço uma oferenda para aquela divindade, e eu vou ter as benesses daquela divindade, e com isso não há, né, alguém com interesses e inclinações pontuais, né? Não está preocupado com o desejo mundano. Quando eu falo em politeísmo, a grande sacada do politeísmo é que o politeísmo não se pressupõe governar o mundo. O politeísmo não se pressupõe sentado em cima de um trono com um cajado, com um trono igual ao trono de ferro, né? Com o globo embaixo, e o politeísmo não se pretende governar o mundo. O politeísmo, em nenhum momento, ele aspira, né? Governar o mundo, o planeta, né? Multiplicar sua voz. Deixa eu botar aqui uma coisa para vocês verem aqui. Desculpa. Então, sempre a gente tem que pensar que o nosso destino, ele é traçado por quem? Por Moira, que é o destino, né? Que é aquela que conduz a nossa vida, e nós somos como uma folha ao vento, ou nós estamos como o Atman? O Atman como uma energia maior, universal, e nós estamos inseridos dentro dele. Quando a gente começa a questionar, em termos da religião, as religiões, a gente tem que questionar todas as religiões, inclusive essas que são mais comuns, ou mais estabilizadas, ou mais cimentadas, né? Porque nós fomos criados dentro delas. Lembrando que, como a Paola perguntou uma vez, né? Mas a gente tem... Como é que a gente corre o risco, né, desse cristianismo e o capitalismo ficarem para sempre? Bom, tem vários lugares onde o cristianismo nem entrou. Então, essa crítica que o Harari faz, é porque quando a gente fala em monoteísmo, né, a gente tem que entender os fundamentos, as bases dessa religião, né? E por que isso é tão importante? Né? Vocês estão vendo aí o slide, ponto de vista? Estão vendo aí? Eu só fui levantar meu cachorro. Tá bom, obrigado, Lucas. Valeu, obrigado. Ora, quando a gente fala numa ideia de politeísmo, tá? O politeísmo, ele leva a uma ideia de tolerância religiosa maior. Por que o politeísmo é mais tolerante? Porque se no politeísmo eu tenho vários deuses, você tem o seu e eu posso ter o meu. Se nós fôssemos todos politeístas, todos nós aqui no Ocidente fôssemos politeístas, nós teríamos uma noção clara de que, olha, vocês estão em 17 aí, 17 deuses aí, a gente pode enumerar rapidinho 17 deuses, e cada um de vocês tem o seu, e isso, ok, atende muito bem os interesses de cada um. Mas o que está em jogo nisso aí? Qual é o ponto de vista?
Quando eu tenho uma religião politeísta, eu não tenho perseguição de hereges ou infiéis. Porque se você é politeísta, não existe heresia. Se você é politeísta raiz, não existe infiel. Porque você cultua um Deus, eu cultuo outro Deus, e beleza, você respeita o meu Deus. Ah, não, o André é um cara muito bélico, ele é professor de arte marcial, então o Deus dele é o Deus Marte, né? É o cara que é o Deus da guerra, né? Ah, não, as meninas vão ter como Deus a deusa Vênus, né? A deusa do amor. Beleza. As relações entre Marte e Vênus são extremamente amplas dentro do universo da religião romana. Então, um politeísta não vai perseguir herege, né? E aí vem uma frase que eu vou até dar um plus a mais aqui. Egípcios, romanos, astecas, nenhum deles enviou missionários a terras estrangeiras para disseminar o culto a Osíris, a Júpiter ou Huitzilopochtli. E por que nenhum deus fez isso? Né? Porque, na verdade, quem fez isso foi o monoteísmo. Quem fez isso foi o monoteísmo cristão, né? Que fez isso, que foi mandar missionários, pregadores, divulgadores da palavra, né? Os cristãos, por sua vez, ao longo dos 15 séculos seguintes, assassinaram cristãos aos milhões por defenderam interpretações ligeiramente diferentes da religião do amor e da compaixão. Vocês devem lembrar, eu já mostrei para vocês há umas 2 aulas atrás, todas as cismas, todas as divisões, todas as cisâneas, todas as rupturas que houve no cristianismo desde a sua fundação e como cada uma dessas dissidências abriu espaço para outras perseguições, outras, enfim, execrações, outras heresias e outros infiéis. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão num silêncio aterrador aí. Vocês estão entendendo? Até vou interromper aqui. Vocês estão entendendo? Sim. Tá tranquilo, é mais ou menos, né? Se alguém me dissesse isso antes da graduação, eu ia questionar bastante. Qual a concentração, Gabriel? Porque assim, pessoal, essa religião tão estabelecida, tão cristalizada, tão homogênea, tão monolítica, que é o cristianismo, no caso da nossa América, né, América Latina, ou a mesma América do Norte, isso não tem nada de monolítico, isso não tem nada de perene, isso não tem nada de duradouro. Né? Isso é uma invenção, uma criação a partir de uma crença, né, de que essa religião, sim, essa religião é a religião e, portanto, né, tem que ser entendida, aceita, né, como a religião divina. Certo? E quando a gente fala nessa religião, nesse cristianismo, nesse modelo, né, de religião ao qual nós estamos embebidos, pois Gabriel, é isso aí. O Percy Jackson, ele, com todas as suas limitações, porque é um plágio de várias outras obras, né, com tudo isso, ele mostra isso, né, que a gente pode enxergar o mundo de uma forma politeísta, né? E politeísta hardcore, ou seja, qual é o mal que eu tenho em ver um deus dos ventos?
Aqui em Camobi, onde eu moro, cara, eu devia acender velas, incensos, sacrificar um aluno para o Deus dos ventos, porque aqui, de fato, quando dá ventania, meu amigo, é muito complicado, né? Destelha a casa, derruba árvores e tal, né? Até eu acho que eu vou adotar essa ideia de sacrificar um aluno para apaziguar o Deus dos ventos. Valeu. Quem é que falou mesmo? Deixa eu ver aqui. Opa. Quem é que propôs a ideia? Foi o Gabriel. Gabriel, vamos fazer um bookmaker aí, vamos fazer um sorteio aí, né? Por quê? Porque quando a gente fala nesse Deus cristão, e eu estou falando lá do Deus cristão, eu não entrei nem nas subdivisões, estou falando só do Deus cristão, né? Vai existir uma discussão que qual é a natureza do amor, né? Para quem leu o Antigo Testamento, opa, desculpem, que para quem leu o Antigo Testamento, né, vai ver que Deus exige uns tipos de sacrifício em nome do amor a Ele, bem complicadas, né? Deus pede que se sacrifique virgens, Deus pede que se sacrifique primogênito, Deus pede que se sacrifique a esposa, Deus pede, sabe, é um deusinho meio danadinho assim, né? Com o protestantismo, o que vai acontecer é que os protestantes, né, lá do Martim Lutero e tal, vão dizer que o amor divino é tão grande, né, que Deus, né, permitiu ser crucificado e se redimiu assim toda a humanidade. Toda a humanidade foi redimida no momento que se converte a esse Deus cristão totalmente bom, né, que se sacrifica em nome, né, da entrada dos seus fiéis para o céu, né? Só que para os católicos já não é bem assim. Para os católicos, para entrar no céu, tem que fazer mais coisa. Não basta acreditar em Deus. Não basta acreditar no sacrifício de Jesus. Não basta acreditar no martírio de Jesus e na cruz, né? Tem que participar do ritual da igreja, tem que fazer boa ação, tem que seguir um outro preceituário, tem que seguir uma outra receita, né? Para que Deus continue sendo bom com a gente, né? Se a gente não fizer tal coisa, que é o Deus do Antigo Testamento, se eu não fizer sacrifício, se eu não fizer alguma coisa, se eu não participar da missa, se eu não fazer caridade, se eu não fizer o dízimo, se eu não der esmola, e para os protestantes, isso diminui a grandeza do amor de Deus, mas isso é uma herança daquele Deus cristão do Antigo Testamento. E é por isso que, entre outras várias coisas, vai acontecer o massacre de São Bartolomeu, né? Ou seja, os cristãos não aceitam esse Deus dos protestantes e os cristãos vão matar, assassinar, exterminar todos os protestantes, né, que estão lá em Paris, se eu não me engano, massacre de São Bartolomeu, né? E vamos comemorar isso, vamos comemorar o massacre de protestantes, porque esses protestantes não pregam a verdadeira fé, vamos massacrar esses caras que não entenderam o verdadeiro culto ao Deus, né? E vamos fazer um massacre, né? E é óbvio, Luísa, é óbvio que é pura hipocrisia, é óbvio que isso aí é uma grande contradição, como diz o Fábio, né? Porque é isso que está em jogo, né? O que está em jogo é uma contradição imensa, que é, ora, ou o meu Deus é amoroso e eu sou tolerante com o outro, ou meu Deus não é amoroso. E se meu Deus não é amoroso, o único Deus que vale é o meu. E só se o único Deus que vale é o meu, só o amor dele vale. E o amor dele só é dado àqueles que acreditam nele. Portanto, os outros têm que matar. Então, se eu tenho que matar os outros, que raio de Deus bom é esse?
né? Esse meu Deus é bom, mas eu tenho que matar os outros porque os outros não cultuam esse Deus bom que eu cultuo, porque o Deus bom que eu cultuo exige que todo mundo tem que seguir aquelas regras, se não seguir aquelas regras, não é tão bom. Para tudo, né? E óbvio que quando a gente está falando, né, desse pensamento, a gente vai chegar ao absurdo, como está ali na tela de vocês, né? O Papa se encarrega de festejos e manda um pintor pintar um dos aposentos do Vaticano com o massacre de São Bartolomeu, para comemorar. Eu vou pintar o massacre de São Bartolomeu para comemorar, gente. Vou comemorar os quase 100 mil mortos do Covid. Eu vou comemorar isso mandando pintar um afresco no palácio do Capitão Caverna, né? Mostrando 100 mil mortos do Covid, eu segurando uma caixa de cloroquina. E é isso que o Papa faz na época, né? E aí está o teto, né, do aposento do Vaticano, que mostra esse massacre, tá? Se vocês quiserem, eu mando o link aí da imagem. Tá cortado o slide assim, Lucas? Assim tá cortado? Tá. Tá, ok. É quando eu mostro em tela cheia. Se eu mostro em tela cheia, corta. Pena isso, né? Mas, enfim, dá para vocês verem ali um gladiador romano. Pessoal, nós estamos falando em 1572. Deixa eu ver aqui. Massacre de São Bartolomeu, vamos lá. Só um minutinho. Deixa eu interromper aqui o link. Né? Aqui. Eu vou compartilhar com vocês o guia aqui. Estão vendo aí? Então, aqui, deixa eu parar aqui, deixa eu fechar aqui. Vou mostrar uma imagem maior aqui. Essa tecnologia. Está aqui, né? Então, tá os caras invadindo aqui, né? Os romanos, né? Massacrando aqui, tá? E tudo isso fazendo parte de um afresco, né? Comemorando, volto a frisar, comemorando o assassinato de milhares de pessoas protestantes, que é o massacre de São Bartolomeu, tá? Isso para vocês verem como a cristandade é bonzinha, não preciso falar nisso, que vocês sabem isso aí, com uma perna nas costas. Bom, mas como é que isso começa? De que forma isso aí tem o seu pontapé inicial, né? Vamos lembrar, e eu lembro a vocês, que em 1350 a.C., né, teve um cara que tentou estabelecer o monoteísmo, que era o faraó Akenaton. Pessoal, 1350 a.C., tá? Akenaton, o filho de Aton, né? Ele cultua o deus Aton como religião do Estado, né? E, obviamente, todos os sacerdotes egípcios
não gostam muito da ideia, porque, afinal de contas, muitos desses sacerdotes vivem em função do êxito dos sacrifícios, das oferendas, né, das rezas e tal. E se eu falar, não deu só, tira todo o espaço desses sacerdotes que ficam lá fazendo cura do coronavírus, né, vendendo água benta a R$ 5.000, aí uma garrafinha de água. E, obviamente, então, esses caras não curtem a ideia e isso não teve êxito. Mas já é, lá em 1350, o berço, o nascimento das religiões monoteístas. Luísa, Luísa coloca lá, eu fico indignada e ao mesmo tempo curiosa. Como alguém conseguiu disseminar uma ideia tão errônea e conseguiram que muitas pessoas acreditassem naquilo? Aí é o poder da fala, mas mesmo assim não consigo entender. Olha só, Luísa, vamos por partes. Primeira parte, tu tem que lembrar que existe toda uma questão agrícola, depois da Revolução Agrícola, que as pessoas têm que ler os astros, para lendo os astros, saber quando plantar, o que plantar, como plantar, tá? Primeiro ingrediente. Eu sabendo ler os astros, e não são muitos que sabem ler os astros, não são todos que sabem ler os astros, são alguns, né? São alguns. Né? E depois desses alguns, lá na Mesopotâmia, os caras inventam a escrita, e ao inventar a escrita, são menos ainda as pessoas que têm o domínio disso que a gente chama de palavra escrita. Quando a gente fala em Egito, para voltar a o nascimento das religiões monoteístas, é claro que, sejam os faraós, sejam os sacerdotes e tal, eles têm o conhecimento e o poder da palavra escrita, e por isso eles sabem exatamente que eles têm o poder, entre aspas, desse controle, entre várias aspas, da natureza. E ao deter esse controle da natureza, vão plantar agora, porque vai crescer. Uau, o cara falou que ia plantar agora e vai crescer, e cresceu. O cara disse, olha, vamos colher, porque agora vai colher antes das chuvas. Ó, o cara disse que ia chover, choveu. Né? Então, tudo isso é a partir da Revolução Agrícola, tudo isso a partir da invenção da agricultura e dos povos se sedentarizarem em torno da agricultura. Então, não é de graça. Tá? Existe um fundamento prático muito simples, que é a agricultura. Sem o conhecimento da astronomia, não existiria agricultura. Só que a astronomia naquela época não tem nome, naquela época os caras que são sacerdotes se ligam no movimento dos astros. Né? Beleza? Espero ter respondido. E aí, então, o próprio judaísmo, valeu, o próprio judaísmo, ele vai ter essas origens lá na Mesopotâmia, onde os caras são povos agrícolas, onde os caras têm o conhecimento do plantio e do controle e tal, dessa agricultura, né? E aí fica fácil de convencer as pessoas. É a mesma coisa que se eu chegasse há 3.000 anos atrás, se eu tenho os conhecimentos de astronomia de agora, eu digo, ó, vai ter um eclipse, né? O Sol vai escurecer. Tu imagina o impacto de alguém dizer 3.000 anos atrás, o Sol vai escurecer. Tu consegue imaginar qual é o impacto disso para as pessoas comuns? Então, mesmo hoje, aonde existe toda uma ciência e tal, e todo mundo corre para ver um eclipse, todo mundo corre para ver o eclipse, né? Tu imagina há 3.000 anos, quando as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Então, isso aí é o que vai dar gás, vai dar pano para manga para estes caras, né? Então, a gente vai ter a primeira religião monoteísta, né? Leiam o Antigo Testamento para vocês verem de que tipo de Deus nós estamos falando, um Deus sanguinário, um Deus violento, um Deus vingativo, um Deus que persegue as pessoas, um Deus que exige muito, 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 muito tipo de sacrifício diferente e que faz guerra. É um Deus extremamente guerreiro. Né? E esse judaísmo que é do Antigo Testamento, esse Deus antigo vai se converter depois, né,
nessa figura que vocês conhecem bem, que hoje alguns historiadores dizem que é uma invenção, que é a figura do Joshua, né? Muita gente diz que isso aqui é uma invenção baseada nos contos de um imperador romano que vai citar esse cara, junto com outras fontes do período para dizer que esse cara existiu. Só fazendo um breve parêntese, tá? Por que eu digo isso? Por que eu coloco esse elemento? Né? Porque, assim como vocês não têm notícia... Joshua é a forma hebraica de escrever, Gabriel. Jesus é uma corruptela da leitura grega. Jesus é uma palavra recente, tá? A palavra, o nome comum, o nome cotidiano que existia, se eu for ler em aramaico antigo, é Joshua, né? Que sei lá por que cargas d'água virou Jesus, mas isso é corruptela, né? Sei lá como Pierluigi em italiano é Pedro Luiz, né? Pier, pedra, virou Pedro, né? Pedro é pedra e é Pier em italiano, né? Aí Pier Luigi é Pedro Luiz, né? Então isso aí são coisas das línguas que a gente vai traduzindo, né? Eu falo em alemão com vocês Wilhelm. Ai, que nome lindo, Wilhelm. Aí eu traduzo para Guilherme. Né? O Wilhelm não tem o mesmo, né? O Guilherme não tem o mesmo impacto que eu dizer Wilhelm, né? E assim vai, tá? Essas questões de tradução. Mas tem gente que diz que esse cara, o Joshua, era um Joshua como qualquer Zé Ruela, José da vida, né? Como é o nome do cara? José da Silva, né? Zé Ruela, Zé da Silva. Ah, então tá, surgiu um peregrino lá, o Zé da Silva. Putz, quantos Zé da Silva tu conhece? E muita gente diz que hoje, se fizer uma análise de documentos históricos, a quantidade de informações do período histórico lá de Jerusalém, do que seria o ano 30 da nossa era, é muito escasso. Muito, muito, muito escasso. Tão escasso quanto os documentos de um curandeiro que vai ter no Acre hoje. Né? Então, tem curandeiro no Acre hoje? Tem. Mas ninguém sabe, mesmo em tempos de internet, que existe um curandeiro no interior do Acre lá curando lá e caminhando em cima das águas e tal, e aquela coisa toda. Certo? Mas esse parênteses é necessário, porque eu já falei para vocês várias vezes, e vou repetir, que quando vocês veem aquele vídeo Zeitgeist, né, o espírito do tempo, várias religiões de povos agrícolas são criadas em cima da ideia de uma virgem que tem um filho em 25 de dezembro, que é crucificado e que nasce 3 dias depois. Isso aí a gente já viu e eu não vou me repetir, tá? Mas então nós vamos ter esse parâmetro, né, que é essa religião, né? Baseado nisso que é o cristianismo, né? Da mesma forma, aquelas pessoas, lembrando que Jesus era judeu, Jesus não era cristão, porque ele é que cria o cristianismo, então Jesus era judeu. Aquele povo que, dentro dos judeus, que não seguiu os ensinamentos desse outro judeu, continuam à espera do seu Messias, né? E continuam à espera do seu Salvador, aquele que né? Vai levantar o Israel, né? Contra todos os seus detratores, tá? Então, se vocês quiserem seguir o judaísmo tradicional, que não acredita nas palavras daquele judeu específico, um monte de outros judeus não acreditaram nesse judeu específico, continuaram com a sua religião judaica. Certo? Então, essa religião aqui continuou, né? E depois, então, esse cara vai lá, né? E esse cara aqui vai mandar os seus apóstolos, o apóstolo aquele que segue, né? E vai mandar espalhar a nova, né? A nova palavra, a nova religião de um outro Deus, um Deus bom, um Deus justo, um Deus
que perdoa, né? E aí que vai a cisma. E quando a gente pega o mapa, né? Eu espero que vocês estejam olhando o mapa aí, né? Deixa eu aumentar aqui para eu ver aqui as datas, né? Quando a gente pega a extensão do cristianismo em 300 da era cristã, né? Depois a extensão do cristianismo entre 300 e 600 da era cristã, né? Vocês vão ver a expansão da palavra desse cara que sai daqui de Bethlehem, né? De Belém, e vai, através de Bethlehem, se expandir por todo esse mundo conhecido que é o norte da África e através da Palestina, né? O território do leste europeu e depois disso que a gente chama de Europa, tá? É importante destacar, lembrando sempre, que essa expansão do cristianismo, ela vai ter todas aquelas cisâneas que eu já comentei com vocês na aula passada, no capítulo 9 ou 10, né? E toda essa expansão, né? A velocidade e as dissidências delas. E aí aquela pergunta que eu já fiz para vocês algumas vezes, né? Seria o cristianismo totalmente monoteísta? Ops. Né? Seria o cristianismo totalmente monoteísta? Então, o que acontece é que se vocês olham o filme O Código da Vinci, né, vocês vão ver lá do momento em que o imperador Constantino, já na beira da morte, já com um pé na cova e o outro na casca de banana, quando o cara está ali na derradeira dando os últimos suspiros dele, que ele se converte ao cristianismo. Por quê? Por que ele vai se converter só na derradeira finaleira dele e transforma o cristianismo na religião oficial de Roma? Porque ali, ao invés de eu sair caçando gente e levando para o circo, é muito mais fácil eu adotar esse pessoal, né, e passar a cobrar impostos desses caras do que persegui-los, né? Então, é muito mais fácil eu pensar que, olha, vou perseguir cristãos. Quem sabe a gente cobra imposto deles, não é melhor? Ah, é verdade, melhor cobrar imposto. Então tá, então vamos cobrar imposto. E aí, então, que quando o cristianismo é adotado como religião de Estado, o que ele faz é uma coisa muito interessante, que é acabar com o culto das deusas. Lembrando que no mundo romano, assim como no mundo grego, assim como no mundo egípcio, assim como no mundo mesopotâmico, eu tenho vários deuses, sim, mas eu tenho várias deusas. Ou seja, a mulher tem um papel fundamental na criação. E vejam, quando eu coloco esse papel para Deus masculino, é aí que eu vou ter toda essa divulgação, né, toda essa expansão de uma palavra de um Deus masculino, porque é um sistema patriarcal, machista, escravocrata, lá, 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 lá. Quando eu estabeleço uma religião com um Deus, não a deusa, ou um Deus e a deusa, né? O binômio, o bipartito, o complementar, aquilo que se complementa, que se auxilia, que se retroalimenta, eu coloco toda uma perspectiva machista, preconceituosa, que vai fazer tudo aquilo que a gente já falou, de submissão da mulher, de valorização do varão, né, de que a mulher não vale nada, e assim, tudo isso que a gente já vê hoje em dia na sua continuidade, que é aquilo que vocês ouviram falar, meninos e meninas. Menino com 15 anos com vida sexual, o garanhão. Guria com 18 anos com vida sexual, a puta. Né? Por quê? Porque se estabelece todo um patriarcado,
né, lá na religião, e esse patriarcado vai se sentir nos costumes, porque a religião nada mais é do que um condicionar dos costumes. A religião vai ser aquilo que condiciona os costumes. Tá bem? Por isso que, quando aparece essa imagem aqui, né, no slide, e a gente já vem falando isso há várias vezes, né? Eu crio um panteão tão grande de santos, que bom, gente, é politeísmo. Que é outra ruptura com o protestantismo. O que o protestantismo vai dizer? Cara, tu quer rezar, reza para Deus. Sem intermediários, sem pedágio, sem escala. Né? E o que vai aparecer? Vai aparecer esse rol de santidades, né? Que são as escalas. Eu vou pedir para Nossa Senhora Desatadora dos Nós para interceder por mim, para eu conseguir me desenrolar desse problema que eu tenho. E isso vai não só hierarquizando a religião, não só hierarquizando, como principalmente colocando esse ponto diferencial entre o cristianismo e outras igrejas. Vocês estão entendendo, pessoal? Estão entendendo? Beleza. Vamos lá. Por quê? Porque quando eu falo em Deus e deusa, o que eu estou falando sempre, tá? É que existe a complementaridade. Essa complementaridade na religião cristã virou a batalha entre o bem e o mal, né? E aí eu vou ter que interromper de novo, porque o que é engraçado na batalha entre o bem e o mal? Que é a grande piada dos ateus, né? Deus é bom? É. Se Deus é bom, por que ele permite o mal? Né? Se ele é, ele é onipotente, sim. Se ele é onipotente, ele permite o mal, então ele é conivente. Se ele é onipotente, mas não consegue combater o mal, então ele não é onipotente. Ah, não, mas tem o livre-arbítrio. Tá, mas se ele tem o livre, se a pessoa tem o livre-arbítrio e sabe o destino, a pessoa fica remando à toa, então ele é um sacana, ele é um gozador. Mas se a pessoa tem o livre-arbítrio, ela pode mudar o destino, então Deus não é onipresente. Então, claro que isso são pegadinhas, né? Isso são pegadinhas semânticas para discutir a questão da religião. Mas o que está em voga aqui é o aparato discursivo que tem que ser construído para, para que o cristianismo possa manter o seu domínio, o seu fascínio. Né? E esse livre-arbítrio é assim, né, meu velho? Tá legal. O André bebe, né? A pinga com limão que alguns viram lá no Insta, né? Ah, então o André tem livre-arbítrio, mas ele escolheu morrer de cirrose. Bom, então morrer de pandemia, morrer de cirrose tá valendo. Ok. Mas que raio de livre-arbítrio é esse que vai me conduzir a algo, né, definido, ou a escolha entre ser homem e mulher, como está colocando o Trajano, ou, enfim, se eu nasci com AIDS porque minha mãe me passou AIDS, então que raio de destino é esse que vai me fazer morrer com 1 ano de idade, e outras pessoas que nem o Antônio Carlos Magalhães vivem até os 90 e roubam todo mundo. Quer dizer, então Deus é sacana. Deus é sacana, ele escolhe ali alguns que ele vai dar todo o dinheiro, todo o poder. 6 famílias no Brasil detêm o poder sobre mais de 100, mais de 50% das outras famílias. E aí dá para começar a especular. Bom, e aí vai vir os dogmas. Né? Os dogmas. Os dogmas é o quê? O dogma é aquela coisa que eles não querem te responder, não podem responder, logo por eles não quererem ou não poderem te responder, logo vem o dogma ali para socorrer, né? O dogma vem ali te socorrer, porque dogma tu não pode perguntar. Mas por que Maria tem que ser virgem? Por que Maria não pode ser uma mulher legal, ok, gente boa, sangue bom? Por que ela tem que ser virgem? E por que quando eu começo a especular, então, a virgindade de Maria, eu tenho que levar isso a uma geração anterior e criar, canonizar Santa Ana como mãe de Maria, que também foi mãe virgem, mas enfim, né? Para ser uma pureza universal, para eu poder manter as bases da religião dentro do dogma. Então, o que acontece com o monoteísmo é que o monoteísmo ele explica a ordem.
mas não explica a onipotência de Deus. Não explica o mal. Né? Porque se Deus é onipotente, se ele é onipotente, ele podia acabar com o mal, cacete. Deus é onipotente, ele é totalmente onipotente. Então, podia fazer todo mundo andar no paraíso, beleza, e acabar com o mal. Não, não, ele não faz isso. Né? Então o que explica? Explica o dualismo, né? Que oferece uma explicação para o mal, né? Ou seja, toda a natureza independente fora do homem, ela é composta de dualismos, né? Juventude, velhice, nascimento, morte, né? O dia, a noite e tal, mas não explica a ordem, né? E aí que o Harari vai colocar, que eu acho que é o grande frase, né, do embate nesse sentido, é que só uma maneira lógica de resolver essa charada, né? Se Deus é onipotente e criou o universo inteiro, então ele é o Deus malvado. Porque só um Deus malvado ia querer nos ver nessa situação, nessa condição, nessa pindaíba, nesse coronavírus, com estes governantes, né? Opa, pulei aqui um slide. Né? Só um Deus extremamente maléfico, né, seria razoável para entender tudo que nós estamos passando. Mas ninguém em toda a história vai ter estômago para assumir esse tipo de crença, que a única forma da gente entender o que se passa com nós, Brasil 2020, era se a gente tivesse realmente um Deus onipotente, mas ele é mau. Ele é mau. Ele é mau porque ele quer mais é que a gente se ferre. Né? E só isso explicaria. Então, o que sai? Qual é a terceira via? Como tudo que acontece existe numa terceira via, qual seria a terceira via para esse dilema, então, já que a gente não pode aceitar que Deus é mau? Né? É o sincretismo. E o que é o sincretismo? O sincretismo nada mais é do que eu sair juntando coisas de todos os lugares, de todos os pontos. Assim como eu falei para vocês, que o judaísmo ele tem origem em fundamentos religiosos da Mesopotâmia, tem fundamentos religiosos nas religiões egípcias, que também beberam nas religiões mesopotâmicas, o judaísmo vai surgir a partir disso. André, mas o cristianismo? O cristianismo tem uma base, o cristianismo tem uma base forte dentro da moral judaica, mas ele tem uma forte influência do mundo romano, né? De todo o pensamento romano, da forma de ver o mundo romano e das leis romanas, né? Então, quando a gente pega uma religião, não existe uma religião pura. Ela sai a partir de algum ponto. E aí eu vou copiar esse link aqui para vocês abrirem mais tarde. Mais tarde, tá, pessoal? Vocês podem abrir isso aí, que é o grande Leandro Carnal falando nesse tipo de questão. Falando na questão da religião, da crença, né? E como tudo isso aí são formas, né, de mostrar que uma religião vem de outra, nenhuma religião é pura, assim como não existe mestiço, porque não existe ninguém puro, né? Assim como o que a gente vive são complexos mesclados de várias ordens. Tá aí o link para vocês assistirem depois, né? Bom, então de onde é que vem então esses parâmetros religiosos, né? O Harari vai chamar isso de ideologia, né? E o que é uma ideologia? Uma ideologia é um conjunto de pensamentos que regem, né, uma forma de comportamento. Quando a gente fala mal de os seguidores de um determinado político e diz, olha, esses caras aqui são tudo alienado porque eles têm uma paixão por esse líder político e, portanto, eles não conseguem olhar com olhos da razão. Isso acontece para todos os políticos. Não foi só o fascismo ou o nazismo que gerou líderes que eram amados de forma cega, que as pessoas não tinham condições
de perceber racionalmente o seu pensamento, né? A ideologia, ela está aí justamente para ser utilizada por essas lideranças para imbuir as pessoas de reações passionais em relação à sua opção religiosa, ou a gente vai falar agora aqui de ideologia. E quando Harari vai falar dessas opções, ele vai falar tanto do comunismo como algo que tem um caráter religioso, como liberalismo, como capitalismo, como nacionalismo, como nazismo, como fascismo, e eu poderia acrescentar outras perspectivas, né? E tudo isso como o quê? Né? Como um conjunto de crenças, né? Numa ordem sobre-humana. O Nietzsche já vai falar disso. O Nietzsche vai falar de que não precisa existir Deus, não é necessário existir Deus no momento que o homem se tornar um grande homem, um super-homem, e sobrepujar, superar a necessidade de uma religião, né? Qualquer religião, seja ela o comunismo, como ele fala, seja o liberalismo ou o capitalismo, né? Mas, quando eu postei no primeiro dia de aula um quadrinho do Pedro Ruas, mostrando Deus e o Nietzsche se apontando um para o outro, e um diz para o outro, você deveria estar morto, né? É porque o Nietzsche acredita no super-homem como aquele cara que supera, que ultrapassa a base da religião, né? Para conseguir sobreviver e existir sem o aparato ideológico que a religião proporciona. Da mesma forma como o capitalismo também é uma religião, onde vocês acreditam que consumir é legal e ver criança morrendo de fome é normal. E vocês estão vendo isso aí todos os dias, né? Da mesma forma como vocês sabem da África, da miséria na África, dos índios morrendo no Amazonas por pestes e maus tratos, e outra, ou por não terem terra e tal, mas tudo isso está dentro do pacote capitalismo, e vocês podendo comprar um telefone da hora ou um tênis legal, vocês esquecem que existe gente morrendo, né? E que metade da população mundial tem problema de sobrepeso, enquanto a outra metade passa fome. Mas tudo isso dentro do capitalismo, ok, é altamente tolerável e suportável. Tá? O exemplo que o Harari vai dar é que os comunistas acreditam em uma ordem sobre-humana no conceito do Nietzsche, né? De que leis naturais e imutáveis devem guiar as ações humanas, né? Por isso que um comunista devoto não podia ser um cristão nem budista. Eu sempre digo para as pessoas que exige muito mais crença, existe muito mais devoção, exige muito mais fidelidade a pessoa ser uma pessoa que se diz 100% sem religião, ateia, né, no sentido do ateu, aquela pessoa que não acredita em nenhuma, mas nenhuma base religiosa mesmo. Isso exige um esforço muito maior, né, do que a pessoa ter qualquer tipo de religião, seja ela baseada em escritos sagrados, como a gente já falou do Mahabharata para a Índia, a gente já falou do próprio Antigo Testamento ou Novo Testamento para os cristãos, né? Seja do tipo acreditar que, bom, é legal ter uma religião porque ela proporciona feriados, festividades, paradas, cultos a deuses, deusas, santos, padroeiros. Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil. Cara, alguém me diga aonde ela está de férias para ela ser a padroeira do Brasil. Fica a dica. Então, na verdade, a religião, ela tem que ser entendida como uma crença. Uma crença. É uma crença, vocês acreditam. Vocês simplesmente acreditam. Como muitos de vocês, eu já falei aqui, como muitos de vocês acreditam no futebol. Vocês acreditam no futebol. Tem gente que torce. Eu postei um tempo atrás uma piada infame para os meus colegas de departamento, que obviamente não me responderam, que era uma piada, uma tirinha em quadrinhos, de umas velhas insuportáveis,
E essas velhas são muito insuportáveis. E a velha diz, o guri diz assim pra avó, assim, vó, meu time ganhou. Aham, já foi lá pegar teu prêmio? Que prêmio? Não tem prêmio? Não, então por que tu tá feliz desse jeito, retardado? A pessoa fica feliz pelo seu time ter ganho. O que tu ganhou com isso, velho? Sabe? Mas é uma crença. É uma crença. As pessoas acreditam. Opa! As pessoas acreditam nisso, acreditam nessa religião, né? Acreditam tanto como acreditam na religião islâmica, no budismo, no comunismo, ou no capitalismo, ou no cristianismo. Da mesma forma como muitas pessoas acreditam na teoria da relatividade. Embora ela seja razoavelmente fácil de demonstrar, ela é uma teoria. Ou seja, a pessoa tem que acreditar nos conceitos que alimentam essa teoria para eu acreditar nela. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão num silêncio que eu ia me revoltar. Eu espero que vocês estejam entendendo. Então, bom, isso aí vai gerar o que... Obrigado, Tamara. Isso aí vai gerar o que o Harari chama de religiões humanistas. Humanistas por quê? É difícil de processar. Eu sei, é difícil de processar, mas vamos tentar seguir o fio da meada aqui. Vamos lá, o Fábio coloca o seguinte: nesse ponto eu fiquei meio desconfortável. Ele faz a crítica colocando tudo dentro da mesma bola. Uma coisa é tu criticar uma coisas intangíveis e puramente imagináveis. Outra é criticar um sistema de exploração propondo uma maneira de mudar coisas tangíveis. A forma é tangível, a exploração, a desigualdade. Só que quando tu fala numa religião, Fábio, o que ele está dizendo é assim, ó. Eu ser um cristão cruzado que estou matando infiéis para retomar a Terra Santa, faz o mesmo sentido que os islâmicos invadirem a Península Ibérica, expandindo a palavra de Alá e, por sua vez, matando os infiéis. Do ponto de vista de fazer sentido, faz o mesmo sentido. Espero que até aqui tu tenha acompanhado. Fazer uma cruzada matando um muçulmano para conquistar a Terra Santa, que é Jerusalém, né? E os árabes invadirem toda a Península Arábica, porque eles estão expandindo a voz de Alá, eles estão divulgando a voz de Alá, e a função é divulguem a voz de Alá, eles estão matando o cristão e beleza, tá empate. Né? Quando eu falo do capitalismo, né, e o direito ao individual supera as pessoas mortas, as pessoas doentes, supera o abandono à velhice, supera, enfim, um monte de coisa, assim como o comunismo, pelo fim da liberdade individual, né, acaba com a arte, acaba com a livre manifestação, acaba com a livre expressão, acaba com o livre pensar, eu estou falando de elementos excludentes. Então, o que acontece nesse capítulo aí, nesse momento do capítulo, o que ele está dizendo? Gente, é tudo uma forma de manifestação de crenças. Crenças eu posso entender como ideologia, crenças eu posso entender como religião. É isso. Eu defender uma crença cegamente, assim como defender uma ideologia cegamente, dá na mesma. Eu posso tratar ambas como religião. Certo? Então eu não posso defender assim, vou defender com unhas e dentes o Fidel Castro. Fidel Castro matou gente, mandou matar a gente e tal, pelo bem do regime que ele acreditava e que ele acreditou que ia fazer bem para ele. Né? Assim como Mao Zedong, assim como o Stalin, né? Assim como os Estados Unidos fez perseguição a tudo que ele imaginava que era comunista, incluindo Charles Chaplin, né? Porque ele achava que podia ser alguma coisa comunista e ele perseguiu, assim como existe a base de Guantánamo ainda hoje, né? Que persegue pessoas que podem ser hostis aos governos. É complicado? Claro que é complicado, mas é isso. Então, momento. Claro que filosoficamente é complicado de entender, Fábio. Sim, eu concordo contigo.
Mas o que o Harari está colocando aqui é que, na verdade, essas coisas são bases ideológicas. Tem base ideológica. A nossa dificuldade é entender que existe uma base ideológica ao qual nós compartilhamos e que, por nós a compartilharmos, é boa. Acreditar que o capitalismo é bom, capitalismo é bom para quem tem dinheiro. Aí ele é bom. Né? O pessoal posta lá, né? Aquele frio que estava 2 semanas atrás, estava 0 graus, sensação de -2, e a pessoa postando uma foto de um blusão de lã, segurando uma caneca de chocolate quente, olhando pela janela num hotel de Gramado e dizendo sim, adoro o inverno. Tu adora inverno porque tu tá com um blusão de lã, num ambiente climatizado, com uma xícara de chocolate quente nas tuas mãos de dentro do hotel. Aí tu adora inverno. Aí aparece aquela pessoa na praia lá, com um copo de caipirinha, né? E a mulher linda, esvoaçante, na beira da praia, adora o verão. Tu adora verão porque tu tá com um copo de caipirinha na beira da praia, vendo tua mulher linda, esvoaçante, né? Passeando em direção ao mar. São crenças. Se tu tá trabalhando embaixo do sol, ralando para vender coco a R$ 1, ou se tu tá dormindo na rua, numa rua de Gramado com sensação térmica de -2, não é legal. Não é tão divertido assim. Tá bom? Então é essas sacadas que a gente tem que ter. Quando o autor vai lá e fala em humanismo liberal, não, os direitos humanos individuais. Eu tenho direito de ir e vir e ninguém pode me obrigar a andar de máscara, porque eu tenho meu direito. Velho, o teu direito individual de usar máscara, ou de não usar máscara, ele está abaixo de um direito maior, que é o direito à saúde pública. Né? Mas esse direito, que é o direito maior, que é o direito de que todos têm direito à saúde pública, é de humanismo socialista. A essência universal de todos os humanos. Todo mundo tem direito a ficar vivo durante a pandemia, logo você é obrigado a usar máscara. Né? Opa. Pietro coloca, são sistemas que não existem na natureza por si. Claro, é tudo ideologia. Mas que são dependentes de uma crença. Claro, é religião, por isso crença. Compartilhadas, né? Por isso que ele colocou no mesmo. É tudo crença. O que ele está falando nesse capítulo é crença. Tu pode dizer que só religião é crença. Não, velho. Ideologia também é crença. Sistema econômico político também é crença. O que o autor está nos falando é, gente, vamos falar de crença? Vamos falar de acreditar em alguma coisa? Tu vai falar de religião. Não. Quando eu falo de capitalismo, eu estou falando de crença. As pessoas acreditam no capitalismo. O sujeito que trabalha braçal, vou interromper aqui de novo. O sujeito que trabalha lá carregando bandeja, ele acha que se ele guardar todas as gorjetas, desculpa, eu ia dizer esmola, todas as gorjetas dele, todo o salário dele, ele vai abrir um restaurante. Porque ele acredita no capitalismo. Se ele ralar bastante pela meritocracia, juntando todos os dinheiros das gorjetas e juntando todo o dinheiro do salário dele de garçom, ele vai abrir um dia um restaurante. Sério isso? Tu tá falando sério? Tô falando sério que um frentista de posto, juntando todo o salário dele ao longo de toda a vida, ele vai conseguir comprar um posto. Tu tá falando sério? Isso é uma crença. As pessoas compartilham essa crença, que hoje tem um nome bonitinho de meritocracia, que é uma grande falácia, é uma grande mentira, mas as pessoas acreditam nisso. As pessoas estão acreditando nessa falácia. Estão acreditando nessa mentira. Tá? Claro que a gente pode ficar discutindo, Pietro, eu acho ótimo, assim, eu acho 10 que a gente discuta isso, mas o que ele está tratando nesse capítulo é crença. O que as pessoas acreditam. Tá? Vamos voltar lá. Eu falei para vocês se prepararem que esse capítulo ia ser meio pesado. Eu sempre aviso vocês, porque eu sou um ursinho carinhoso. Por isso que ele põe liberalismo, cristianismo, comunismo, tudo dentro, capitalismo, tudo dentro do mesmo ponto.
que é diferente do humanismo evolutivo, que aí sim, né? O humanismo evolutivo faz o quê? Faz jogar para dentro da seleção natural que existem humanos superiores e humanos inferiores. Se eu sou um ser humano superior, eu tenho o direito de subjugar um ser humano inferior. É assim com a invasão dos Árias na Índia. Os Árias invadem a Índia e com isso eles instauram o sistema de casta. Com isso eles instauram esse sistema de divisão baseado em que existe gente melhor e gente pior, né? E é assim também, não tão longe assim, que a gente tem o ideário nazista, né? De pureza racial, de supremacia humana, né? Da mesma forma, né? E o que é o nazismo? Nada mais é do que uma religião humanista, que é o humanismo evolutivo. Existem seres humanos melhores que os outros, né? Ai, André, isso não existe, não. Eu não sou cidadão, eu sou engenheiro civil, tá? Eu não sou cidadão, sou desembargador. Então, eu não sou vocês. Eu sou desembargador, eu sou engenheiro civil, logo eu não sou cidadão. Essas falas, essas falas remetem ao mesmo tipo de pensamento de humanismo evolutivo de que existem pessoas superiores às outras, contrárias ao espírito do humanismo liberal lá da Revolução Francesa, lá do liberalismo, que todos nós somos cidadãos. Todos nós somos cidadãos, somos seres humanos iguais perante a lei. A oposição a ser igual perante a lei é ser engenheiro civil, ser desembargador. Acho que vocês estão entendendo isso, não? Estão entendendo, né? Então, tá. Porque aí, quando a gente coloca essa ideia do ser humano superior, né? Aqui à direita, um representante das SS, né? Da pureza alemã, em contrapartida a um sujeito judeu aqui, o que que se coloca? Olha aqui, ó, olha o que é a decadência humana, né? Um sujeito desproporcional, barrigudo, feio, isso aqui é a escória da humanidade, segundo a ideologia nazista. Olha que lindo isso aqui, a proporção, né? É um deus grego, na verdade, um deus nazista, né? Um puro exemplar de uma SS, de uma SA, né? Um puro espírito germânico. E quando eu coloco a oposição entre isso aqui, uma super raça, e isso aqui, uma raça inferior, eu estou usando o ideário que vem daqui. Que é o mesmo ideário que diz: eu sou engenheiro, não sou cidadão, eu sou desembargador, não sou cidadão. E eu gostaria que vocês entendessem isso. Certo? E aqui tem um cartoon atribuído, né? Deve estar o nome aqui, deixa eu ver o nome do cara aqui, se eu consigo enxergar. Ah, é de um jornal. Der Bildbauer Deutschland, né? Der Bildbauer Deutschland. Eu não lembro o que significa isso. Mas aqui, se vocês estão vendo, tem um cara, né? Obviamente com as noções do que seria um escultor judeu, falando do coletivo, falando das pessoas, da massa sem rosto, mas que é o coletivo, e vem aquele sujeito que vocês conhecem, né? E faz um super-homem, um modelo, um cidadão superior. Estão vendo a charge aí? Não? Sim. Tá? Tá aqui, são 4 quadrinhos aqui, Lucas, né? Sem mais palavras, né?
aonde mostra esse ideal de super-homem. Nós temos que fazer uma raça pura, porque uma raça pura vai ser imbuída de valores morais superiores, e isso tem que ser à custa das raças inferiores. O que eu não sei se vocês vão ver em história contemporânea, né, história geral, no final, é que antes do Hitler voltar os seus olhos para os judeus, ele acabou com todos os partidos políticos, mandou toda a oposição, que eram os partidos de esquerda, sindicalistas, para os campos de trabalho forçado, depois, na sequência, todos os padres que fizeram oposição a ele, na sequência, todos os ciganos, pessoas com deficiência mental e, bom, obviamente, o nazismo ele é homofóbico, né? Todos homossexuais, e só por fim, é que os judeus foram para os campos de trabalho forçado. Não sei se vocês vão ver isso no curso de história, mas já estou dando a letra, já estou dando a dica que muito antes, deixa eu interromper aqui para chegar. Muito antes da máquina falar assim, foram 6 milhões de judeus mortos nos campos de concentração. Mas como isso? Bom, lá em 33 ele enquadrou a esquerda, enquadrou a oposição, enquadrou os sindicatos, depois enquadrou os padres, todos para campos de trabalho forçado, depois todos os ciganos, homossexuais, deficientes mentais, né? Toda a oposição, e aí eu pergunto para vocês, fazer uma pergunta aí, valendo 1 ponto ou um chimarrão pós-pandemia. Quem é que sobrou para governar a Alemanha quando Hitler caiu? Quem sobrou na Alemanha depois que o Hitler caiu? Vamos lá, pessoal. Tem um delay aí, mas a pergunta é simples. Quem sobrou na Alemanha? Não. Para governar, velho. Para governar, por dia a dia. Para assumir vereador, para assumir prefeitura. Para assumir governo do Estado. Para reconstruir os partidos políticos. Quem é que sobrou? As mulheres que sobraram também. A gente ainda está no regime machista. Não, Luciane. Quem sobrou foram os nazistas. Quem sobrou foram os nazistas. Porque a esquerda já tinha sido massacrada, já tinha toda sido morta, os padres já tinham todos sido mortos, só os nazistas colaboracionistas é que sobreviveram para contar a história. Ciganos, homossexuais, estrangeiros, todos já tinham sido massacrados. Qual era a oposição que existia na Alemanha quando Hitler caiu? Não tinha oposição, eram os próprios nazistas. Não, ele não conseguiu, Gabriel, a parte racial, porque, na verdade, enfim, os judeus ricos, que quem tinha dinheiro, né, saiu do país antes, lá em 33, quando viu a panela começar a esquentar, né, quem tinha dinheiro e vieram para o Brasil, muitos deles, dos judeus, foram refugados e foram para os Estados Unidos, né, onde foram mais aceitos. Os nazistas perseguidos pelo regime nazista, que fugiram da Alemanha nazista, mas que tinham o rabo preso, aí sim, fugiram para o Brasil, para a Argentina, para o Peru, para vários países que aceitaram eles de braços abertos, tá? Mas é isso, tá? Então, essa ideia que está perpassando hoje aí e tal, vem desse modelo que o Harari está colocando, que é esse modelo aqui, que é o humanismo evolutivo, que vocês estão vendo ele, de uma certa forma, sendo aplicado transversalmente. Tá? E, por fim, né, a pergunta que o Harari faz, só para a gente começar o debate, a pergunta que o Harari faz é essa: por quanto tempo poderemos manter o muro que separa o departamento de biologia dos departamentos de direito e ciência política? Por quanto tempo?
Por quê? Porque quando a gente fala em eugenia, uma raça superior, que vem lá dos anos 1890 e se materializa, se cristaliza no nazismo, né? Vocês estão vendo, e nenhum biólogo vai falar que uma raça pura é boa, porque se vocês tiverem um cachorro de raça pura, um pastor alemão, ele vai ter otite. Se vocês terem um labrador, mesmo misturado que nem o meu, ele vai ter dermatite. Porque a raça pura não é legal. Mas os caras insistem com ideias eugênicas. Existem e insistem com ideias de eugenia. Insistem com ideias de valor racial para valor moral, sendo que isso desde 1890 está negado, mas as pessoas insistem. Vitor, eu lamento te contestar, mas os nazistas se espalharam em todo o país. Em todo o país, né? Tem uma monografia de conclusão de curso aqui na Federal de Santa Maria, que fala de São Paulo das Missões, o município que tem maior índice de gêmeos entre a população. E todo mundo fala daquele médico bonzinho, médico alemão, que cuidava das mulheres e tratava todas as mulheres lá de grátis e tal. E gente desconfia que era o Mengele, ou Mengele, como vocês preferirem. Né? Que foi morrer depois no Paraguai tranquilamente, com a sua enorme fazenda que ele tinha no Mato Grosso. Né? E então, pessoas, encerrando a apresentação, quando a gente está falando de crenças, que esse é o mote desse capítulo, eu falar de uma crença religiosa, eu falar de uma crença política, né? Esse cara aqui vai salvar o mundo. Cuidado, cuidado. Não importa quem. Se alguém falar que vai salvar o mundo, cuidado. Porque isso é a mesma crença religiosa, que é a crença religiosa falando de cristianismo, ou dentro do cristianismo das N divisões do cristianismo, ou das divisões, seja comunismo, capitalismo, seja qualquer sistema econômico, levado como o sistema, ou o elemento melhor de sobrevida. Trajano, eu te recomendo um vídeo, né, de um sujeito que no Paraná descobriu a fazenda de um sujeito adepto ao nazismo, em que os tijolos eram produzidos na fazenda com a suástica. Né, isso foi no Paraná. Tem um documentário muito legal sobre isso. Né? Se eu não me engano, é Menino 23. A sogra da tua irmã. Caraca. Existem pessoas que acreditam piamente na supremacia racial. Né? Estão completamente equivocadas, mas é uma crença. Encaixa com isso que a gente está dizendo, é uma crença. As pessoas acreditam. Sim, mas não só no Santa Catarina, né? Em Santa Cruz do Sul tinha sede do Partido Nacional Socialista Alemão. Santa Cruz do Sul tinha sede do Partido Nazista. Sede, com bandeirinha e tudo. Paraná, São Paulo, né? Onde havia colônia alemã, havia colônia nazi. O Muro de Berlim também é sintomático nesse sentido, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas Berlim, a capital Berlim, e o Muro de Berlim era porque Berlim, toda Berlim, ficava no lado oriental. Ou seja, Berlim, a capital, Berlim, ficava no lado oriental. O muro era para separar a capital, Berlim, do resto da Alemanha oriental. Né? A Alemanha deveria ser dividida em 4 partes e tal, se dividiu o capitalismo e socialismo e tal, mas a capital, Berlim, ficava do lado oriental, por isso o muro. E o muro era para realmente fazer com que houvesse aquela ilha de capitalismo no meio da Berlim Oriental, para tentar convencer as pessoas de que, bom, o comunismo era um horror e o capitalismo era tudo de bom. Né?
E, e tem várias outras coisas interessantíssimas, assim, né? E assim vai. Pode ter no Rio, como diz o Gabriel Barros, pode ser no Alegrete, como diz o Pietro, né? É uma crença. Não vou falar que é uma religião, porque para ter uma religião tem que ter outros ingredientes, né? Mas é uma crença. E as pessoas acreditam. As pessoas acreditam que aquilo nos levaria a uma situação melhor, né? E os perigos dessas crenças monolíticas, o perigo dessas crenças que as pessoas acreditam piamente, ferreamente, e todos os seus riscos a posteriori. Trajano, eu não faço ideia, mas eu vou te dizer assim, ó, tem muito nazista até hoje aqui no Rio Grande do Sul, aqui no interior de Agudo, onde a colônia alemã era bastante forte, né? E outros lugares assim de colonização alemã predominante, o nazismo foi uma coisa muito forte, muito forte. E muita gente agora está saindo do armário em virtude das condições favoráveis a isso, né? Mas eu quero que vocês leiam esse capítulo para entender o que é uma crença e como crença que a gente tem que estar de olho aberto. Beleza? Perguntas, gente boa. Alguém tem perguntas? Pedro, isso que tu coloca, claro que é psicológico. A ideia de uma raça superior, né, é muito psicológico. Quando começa em 1837, né, o governo imperial brasileiro proibindo negros e naturais, que eram os brasileiros, os mestiços, a terem terras e só permitindo a aquisição de terra por estrangeiros ou ricos, né? Mas veja bem, Eduardo Azil, que quando fala em chutar o nazista para chutar o estresse embora, é, tem coisas que são assim, ó. É, talvez você, Eduardo Azil, que não chutaria, por exemplo, uma pessoa. Vamos chutar aí. Vamos soltar ao vento. Pentecostal. Pentecostal. Né? Se você acompanhar o que está acontecendo em Angola a respeito das pentecostais, você pode mudar de ideia. Entende? Quer dizer, a gente tem que ter o caráter científico, a ciência, ela existe para você poder analisar as coisas e entender não só a superfície, mas os diversos meandros que isso compõe. Por exemplo, uma pessoa nazista, tá? Digamos que você conheça um nazista, tá? Aí o Vitor aí, o Gabriel, pelo jeito, conhecem nazistas. Se a pessoa é nazista e está dentro de casa excomungando o fato da filha da faxineira chegar na faculdade, o problema é dela. Entendeu? O problema é dela. Agora, se essa pessoa sair agredindo, batendo, xingando, ameaçando em redes sociais ou pessoalmente outra pessoa, aí é que nós temos um problema. Entendeu? Se você tem você conhece, tá aí, o Vitor falou, o Pietro falou, o Gabriel falou que conhecem nazistas. Ou pessoas que professam uma certa supremacia racial branca ou supremacia germânica. O que a gente faz com essas pessoas? Se essas pessoas estão na casa delas, grunhindo, rosnando, xingando para si próprias, o fato de que, bom, existem pessoas de todas as classes sociais na universidade. São Paulo elegeu uma nordestina nos anos 80, que era Luísa Erundina, ou seja, o maior cargo do município foi eleito, foi ocupado por uma nordestina. Né? Se a pessoa só xinga, reclama, é uma coisa. Agora, se a pessoa
Agora, como o Gabriel fala, né, nazista mesmo. Agora, se a pessoa sai com a bandeirinha para a rua, no carro, ou sai batendo em alguém, ou chutando o cachorro, aí é outra coisa, porque existem leis que coíbem essas ações. Entendeu? Então, uma coisa é você dizer assim para mim, tem uma pessoa lá que é nazista. Tá, eu conheço um nazista, conheço um fascista que dá na mesma. Né? E aí, você sair chutando o cara, batendo no cara, não. O cara tem as ideias dele, que ele compartilha em círculo pequeno, né? Mas ele não chuta cachorro, ele não bate em ninguém, ele não sai agredindo pessoas. Então, se ele guarda as ideias dele para ele, ok. O problema, como a Luciele coloca, o problema é quando tu, motivado por uma ação externa de outras pessoas, né, tu começa a te juntar e fazer coisas, né, que levam, né, a pessoa a tomar ações, né, aonde são puníveis pela lei existente, que é a Constituição brasileira. Então, eu não tenho o direito de chegar na rua e bater em alguém. Eu não tenho esse direito. Não me é dado esse direito. Certo? Mas vejam bem, eu não tenho o direito de bater ninguém na rua. Todo mundo concorda com isso. Em São Paulo, um sujeito bateu a carteira de uma menina e roubou o celular. Esse menino, menor, né, ele quase foi linchado. Linchado, para quem não sabe, é espancado até a morte, porque ele roubou um celular. Então, se esse menino tem que ser preso, julgado, e se ele é menor de idade, conduzido para a fase, porque ele roubou um celular e o roubo é um crime previsto em lei, da mesma forma, linchamento ou matar alguém por agressões físicas também é crime previsto em lei. Por isso que existem leis. Vocês estão entendendo? Existem leis. Vocês podem colocar uma série de óbices. André, mas o guri é aquele que faz tráfico de animais exóticos foi chamado de estudante. E se ele fosse um negro, seria chamado de traficante. Sim, essas são barreiras sociais que nós temos que lutar contra. Sim. Mas isso não faz. Se alguém pegar esse sujeito na rua e cagar ele a pau, e desossar ele a pau e deixar esticado, não faz dessa pessoa melhor do que ele. E é isso que eu quero dizer para vocês. Vocês entendem o que eu quero dizer? O cara que fez tráfico de animal silvestre, nem animal silvestre, animal exótico, uma naja, né? E outros animais silvestres. Esse cara cometeu um crime e está sendo processado e julgado como tal. Se eu chegar lá em Brasília e bater nesse cara, cagar esse cara a pau, desossar ele a pau, deixar ele estendido na calçada, isso não me faz melhor que ele. É isso que eu quero dizer. Existem leis. As leis serem aplicadas ou não é outro protocolo. Mas a gente tem que pensar nisso. O que faz de você ter uma atitude melhor que a de outra pessoa? Né? Eu concordo com o Eduardo Azilke ali. Ela fala assim, chutar o nazista, né, por um dia com estresse longe. Beleza. Até é divertido. Mas, se esse cara não faz nada que comprove que a atitude dele no dia a dia, no cotidiano, seja nazista, aí você não está sendo melhor que ele. É o que a gente tem, né? A gente tem que mudar a lei tirando uma bancada ruralista que não nos representa, uma bancada evangélica que não nos representa, mas isso é trocar os representantes. Eu sei, Eduardo, eu tô brincando contigo. Tô brincando contigo. Mas é interessante usar como exemplo, porque eu sei que é brincadeira, eu sei que você está brincando, mas é interessante a gente refletir. Quando a gente é historiador raiz, a gente tem que refletir sobre tudo, absolutamente sobre tudo, para nós não nos tornarmos exatamente igual àquilo que a gente está criticando.
Senão a gente vai reproduzir, né? Aí o cara que está espancando o sujeito porque ele roubou alguma coisa, nós vamos lá espancar o cara que está espancando o cara que roubou alguém, e aí nós tornamos iguais. E é isso que a gente não pode. Nós não podemos nos tornar iguais àquilo que nós criticamos, mesmo que seja do outro lado. Fica a dica. Perguntas, pessoal. Quem quiser abrir o microfone, eu vou interromper a gravação agora. Se alguém quiser fazer perguntas, debates, qualquer coisa produtiva, eu retorno à gravação.